Confira hoje a palavra do Dr. Sidney Gaspar, na SEV, que trata de ações e prevenções no combate às drogas. Queria parabenizar o vereador Ademir Pestana pela iniciativa. Acho que seria muito bom, né, vereador, que todas as SEVs tivessem tanto público como essa. Seria extremamente rico para a cidade de Santos. Eu lembrei agora, quando eu estava sentado aqui, da professora Jandira Mansur. A professora Jandira Mansur foi da Escola Paulista de Medicina, na década de 80, já falecida, e ela trabalhava com álcool e drogas naquela época, e ela dizia uma coisa extremamente importante que me marcou ao longo dos anos. Álcool e drogas, em geral, não tem proposta mágica. Todas funcionam, todas não funcionam, e a gente se surpreende com coisas que a gente não esperava e elas dão certo, e algumas coisas que a gente faz todo um trabalho, uma dedicação, ela acaba não virando no meio do caminho. E isto é uma coisa que em 32 anos como médico eu tenho visto e tenho acompanhado em muitos momentos. A outra coisa que eu queria também lembrar, que a história da humanidade é uma história marcada por drogas. Quando o homem desenvolveu a cerâmica, o homem primitivo, ele começou a fazer cerveja e vinho, já naquela época. Nos conventos, enfim, os licores. A cocaína era um remédio vendido no Brasil nas farmácias até a década de 20, que de repente tornou-se ilícita. O êxtase ficou proibido nos Estados Unidos em 1984. Êxtase é uma droga desenvolvida pela Merck, pelo laboratório alemão, não foi desenvolvida no fundo de quintal por um traficante maluco. Foi desenvolvida pela indústria farmacêutica. Ela tinha um objetivo e esse objetivo foi modificado. Da mesma forma que as pessoas mais antigas lembram das gotas Binelli e algumas coisas mais, que eram excelentes para tosse, etc., e foram proibidos porque são opiáceos que as pessoas tomavam de guti-guti. Então, eu estou querendo com isso dizer uma questão que é assim: nós não vamos resolver problema de droga sem primeiro ter um entendimento do que é isto. E segundo lugar, sem perceber que cada um tem uma parcela de soma. As disputas, às vezes panfletárias, pelo modelo ideal para tratamento, elas vão se mostrar grandes bobagens ao longo do tempo. Vão se mostrar falácias mesmo, vamos dizer essa expressão clara, porque tudo tem uma contribuição para isso. Se a gente pensar, por exemplo, na cocaína, que é alvo de muito dessa discussão hoje, a questão do crack, o aumento do consumo de cocaína é uma coisa vista em todas as pesquisas médicas feitas no Brasil, pesquisas do CEBRID, que investigaram 200 mil domicílios no Brasil, constataram um aumento entre a pesquisa do ano 2000 e a pesquisa do ano 2005, assustador no consumo de droga do tipo cocaína, seja ela na forma cocaína, seja na forma crack, e principalmente um aumento do crack. Crack é uma droga que cresce a partir dos anos 80 nos Estados Unidos, vem para o Brasil no final da década de 80, 90, ganha São Paulo, nos anos 2000 chega ao Rio de Janeiro, e hoje a região do Brasil que mais consome crack é a região sul do Brasil. Aproximadamente 1% da população da região sul do Brasil experimenta ou usa crack com alguma constância. Estudos mostram que cerca de 64% de todas as pessoas que fazem uso de crack são dependentes da substância. Nós não podemos encarar essa discussão apenas como usar drogas é uma questão de diferença. Usar drogas é uma consequência de uma série de circunstâncias que vão estar pesando. Existe desde o determinismo biológico de algumas pessoas, que têm inúmeros estudos de genética hoje que mostram a facilidade maior de dependência química em gêmeos monozigóticos, muito mais do que gêmeos monozigóticos, aqueles dois gêmeos absolutamente iguais, de gêmeos não iguais,
de familiares de dependentes, a probabilidade de usar isso, e estudos mundiais, inclusive, apontam essa diferença, tirando o fator social. Quem tem cabelos brancos como eu já, alguns, na época de adolescente, etc., a gente conhecia o maconheiro, o cara lá que dava uns peguinha, tal, que fumava uma bomba no pôr do sol, etc., etc. Uma maconha que, inclusive, tinha aproximadamente 5% de princípio ativo. Hoje o skunk tem 30% de princípio ativo. Uma diferença significativa que fez, inclusive, a maconha sair de uma droga depressora do sistema nervoso central. Hoje ela é classificada como uma droga perturbadora do sistema nervoso central. Mudanças que têm a ver com a estrutura da substância. Quantas pessoas a gente realmente conhecia que cheiravam cocaína? Raro. Raro. Eu atendo população SUS dependente e tenho meu consultório que não tem nem convênio. Eu tenho psicólogo, tenho médico, tenho advogado, tenho profissionais de várias naturezas que hoje são dependentes de substância. E de substância, inclusive crack. E a gente precisa pensar em muitas opções para isso. São muitas opções. Pessoas que possam ser beneficiadas com projetos como o Cristolândia, precisam ser beneficiadas. Pessoas que precisam ser atendidas por um CAPS de 24 horas, porque a dependência química, ela muitas vezes, o dependente, ele naquele momento, ele viu alguém passar mal, ele se sentiu mal, ele vai em busca de uma ajuda. Está fechado o serviço, no dia seguinte abaixou a bola dele, não, é que ontem eu não tinha comido, por isso que eu passei mal. É a desculpa da azeitona que a gente dá quando toma um porre. Enfim, o cara no dia seguinte ele já não vai mais ao tratamento. O serviço precisa ser acolhedor. Nós precisamos ter uma parcela do serviço para isto. Nós precisamos ter enfermarias para atender os pacientes em situação de risco e situações agudas? Precisamos. A gente, em particular, defende que esses serviços sejam serviços entre 2 e 4 semanas de internação. Porque a gente sabe que quem nessas 2 a 4 semanas tem uma melhora, tem uma perspectiva, muitas vezes, de entender melhor esse processo. Tem vários estudos que mostram a chamada síndrome de abstinência neonatal. O que é a síndrome de abstinência neonatal? É a mãe que fica fumando pedra até dar luz, e essa criança nasce com irritabilidade, com uma agitação importante. Normalmente são crianças de baixo peso, crianças com uma resposta imunológica mais baixa, portanto, crianças com risco de se contaminarem com infecções de diversas naturezas, e crianças que têm déficits cognitivos até os 5 anos de idade, precisando ser muito mais estimuladas. Essas mães poderiam ser beneficiárias até de uma internação compulsória? Eu não tenho dúvida. Mas isso não quer dizer que a gente tenha que defender a bandeira da internação compulsória como a solução do problema. São coisas e coisas. Existem pessoas que vão precisar de demandas diferentes em contextos diferentes. O que é muito diferente da gente pensar que a solução para o problema, vamos internar todo mundo que está cheirando pedra na rua para resolver o problema. Porque o resultado da maioria das internações compulsórias é 0. Porque as pessoas vão para uma internação que elas não querem. Elas vão fazer um tratamento que elas não querem. Porque a hora que eu falo assim, eu vou tentar parar de usar, eu estou dando um passo importante. E a gente sabe, tecnicamente, que até 12 semanas, a abstinência de droga, de cocaína, de crack é muito grande. Então essas pessoas precisam de um suporte muito significativo e precisam ter vontade, precisam buscar querer esta vontade. E para isso a gente tem que gastar
tempo, saliva, atenção, oferecer serviços que estejam abertos 24 horas. Eu vou contar 2 histórias para vocês que eu vivi, absolutamente marcantes. Uma delas, eu trabalhei muitos anos num pronto-socorro de grande movimento em São Paulo, e uma noite chegou um rapaz com a língua puxada por um alicate, por uma pessoa que puxava a língua dele para frente, e 2 puxavam o braço dele para trás, porque eles estavam cheirando cocaína, e ele achou que estava enrolando a língua numa overdose. E o outro foi um rapaz que, numa situação parecida com essa, pegou uma tábua com prego e enfiou na sua língua para a língua não enrolar e ele, aspas, não morrer. O cara praticamente dividiu a língua em 2, ficou quase uma língua de cobra por conta disso, porque a retração do músculo foi sendo grande e o prego foi cortando a língua. O desespero, às vezes, do dependente químico em certas situações é muito grande. E nessa hora, a gente precisa ter estrutura de acolhimento. Cocaína, gente, 90% de pessoas até 30 anos de idade que chegarem a um serviço de emergência com queixas relativas a acidentes vasculares, o antigo derrame cerebral, 90% dessas pessoas são usuários de cocaína, seja na forma cheirada ou fumada. 10% dos adultos jovens que têm infarto do miocárdio são usuários de cocaína. Porque o que acontece com essas drogas? Elas têm um efeito assim, elas aceleram o coração e diminuem o tamanho das veias, das artérias que levam sangue para o coração. Além de ter efeitos em várias outras ações no coração que fazem com que você tenha uma arritmia. Se alguém lembra do laudo do Chorão, ele estava com um aumento do coração. Problemas respiratórios com crack, tudo que vocês pensarem de doenças importantes do aparelho respiratório por conta do crack, ele existe. E a gente não pode entender que droga é só um problema assim. O cara fica doidão, fica pego, fica na brisa, fica por aí vendo coisa, na noia, achando que estão atrás dele, por aí afora. Pensar só nisso. A gente tem uma destruição biológica. A gente sabe que dependência química é uma coisa crônica. Mas a gente sabe que não precisa um tratamento internado numa enfermaria, que ele precisaria de outras formas de tratamento, outros tipos de acolhimento para esse tratamento. E a gente ainda não tem. Nós também vamos precisar ter que conversar um pouco mais com o judiciário, para que o judiciário também entenda essa discussão de uma outra forma, que assim, não é só uma questão de tirar as pessoas da rua, porque senão a gente leva todo mundo para o farol da Marinha lá no alto mar e acabamos com o problema da dependência química. O dependente químico, ele estando fora do seu contexto, ele pode não usar droga, mas e no seu contexto? É ali que a gente quer que ele ganhe cidadania, que ele ganhe consistência. Ele poder estar na rua, na vida, na sociedade, sem usar droga. Essa é a busca do tratamento. Então, todos esses projetos, todos esses trabalhos, acho que eles precisam ser atingidos para que a gente não vença drogas, porque eu, pessoalmente, não acredito nesta situação. Eu não acho que a gente vai acabar com droga no mundo. Mas, assim, eu acho que a gente precisa trabalhar para cuidar daqueles que adoecem. Assim como eu não acho que vamos acabar com os hipertensos do mundo, nem os diabéticos do mundo. Nós precisamos cuidá-los quando eles aparecem e quando isso surge. E a gente, como a gente faz com a diabetes, com a hipertensão, que a gente tem programas de prevenção, a gente também tem que prevenir droga e trabalhar com a mesma ideia, com o mesmo ferramental que a gente usa para qualquer doença crônica, a gente também usar nesse caso e nesse segmento. Obrigado.